Todos os anos há uma reincidência em determinadas épocas. E muitas vezes vemos as pessoas levantando e falando acerca do nome de Cristo, mas em momentos específicos, em datas específicas. No Natal, na Páscoa, ou quando essas pessoas estão passando por necessidade. Assim nós vemos um Cristo sendo levantado nesses momentos, como sendo um Cristo que não é para toda a vida e nem para todo momento da vida. É um Cristo que se usa conforme a necessidade. Um amuleto. Um amuleto. E agora estamos na época da Páscoa. O que Jesus Cristo tem a ver com a Páscoa? E quando falamos em Páscoa, não estamos falando de ovos de chocolate. Páscoa nunca teve nada a ver com isso. Sabemos da origem da Páscoa, mas eu quero fazer um pequeno retrocesso na história que originou a Páscoa. E a partir daí fazer nossa meditação para a noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, no capítulo de número 12. Ali nós vamos encontrar a origem da Páscoa. Depois de lançar 9 pragas sobre o Egito, o Senhor Deus anuncia a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. No capítulo 12 de Êxodo, no versículo número 12, ele diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Veja que esse evento ele não apontava apenas para a desgraça por vir ao povo egípcio. E com muita frequência que nós vemos na Bíblia que um mesmo evento histórico aponta diretamente para 2 lados distintos, opostos: bênção e maldição. Aqui em Êxodo, a morte dos primogênitos, uma praga, uma maldição, ela também seria acompanhada pelo povo de Israel, mas como sendo uma bênção. Quando nós olhamos o versículo anterior ao que nós acabamos de ler, o versículo 11, ele deixa bem claro essa situação. Êxodo capítulo 12, versículo 11, ele diz assim: dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Eu quero convidar vocês que venham meditar juntamente comigo e respondermos acerca da seguinte questão nessa noite. Com a mesma mão de poder, Deus abençoa e traz maldição? Eu vou repetir. Com a mesma mão de poder, Deus abençoa e traz maldição? Vamos passar ao texto dessa noite, que está em Êxodo, o capítulo 12, no qual nós lemos 2 versículos apenas até o momento, e vamos ler todo o texto, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 12, versículo número 1. Ele diz assim: diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer.
Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa ali determinada, ela deveria seguir alguns rituais. E um período de dias específicos de um determinado mês se deveriam preparar a Páscoa. Em uma data e um tempo específico, em uma hora específica, uma comida específica se deveria comer. O animal era um animal específico, ele não poderia ter nenhum tipo de defeito. Como se deveria comer aquele animal? Uma roupa específica com a qual se deveria comer. E algo específico deveria ser feito com o sangue daquele animal. Tudo isso tinha um significado muito específico. E ali, naquele momento, no Egito, um evento sobrenatural aconteceria. A Páscoa foi reservada àqueles apenas aos quais haviam sido circuncidados. Lembramos aqui que a circuncisão era um símbolo da aliança do povo de Israel para com Deus. Deus havia instituído a circuncisão séculos atrás, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. As gerações às quais Deus faz referência aqui está justamente a nação de Israel que saiu do Egito. E era a aliança que Abraão deveria guardar, era exatamente a questão da circuncisão. E os descendentes de Abraão, e aí se inclui justamente a nação de Israel que saiu do Egito naquela primeira Páscoa. Israel, o patriarca que veio da terra de Canaã para o Egito há cerca de 400 anos antes de Moisés nascer, ele era filho de Isaque, que era filho de Abraão. Ou seja, Israel era neto de Abraão. E foram os filhos de Israel que vieram com suas famílias para o Egito. E anos depois, sua descendência se tornou escrava ali, naquela nação. Era para esses descendentes que a circuncisão era reservada. Mas o que a circuncisão tem a ver com a Páscoa? Absolutamente muita coisa. Tanto a Páscoa quanto a circuncisão eram sinais visíveis de um pacto. Deus estabeleceu um pacto com Abraão, e o sinal visível desse pacto para com a descendência dele era a circuncisão. A circuncisão era um sinal feito apenas no homem, pois dessa forma o homem representaria então sua esposa e filhas. E elas eram incluídas nesse pacto por meio do marido, do pai ou de alguém que lhe fosse responsável. E dentre as pessoas que foram alertadas por Deus no Egito acerca da Páscoa e da morte dos primogênitos, havia uma exigência a ser cumprida para quem quisesse participar da Páscoa.
Aliás, não era qualquer um que poderia participar da Páscoa. Então voltemos ao texto de Êxodo capítulo 12. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12. Só que agora nós vamos avançar no versículo 43. Êxodo capítulo 12, verso de número 43. Diz assim o texto: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Lembramos que essa determinação com respeito ao escravo não está se referindo ao povo de Israel, mas àqueles que fossem comprados como escravos, né, pelo povo de Israel, quando esses já estivessem entrado na terra prometida. Esse trecho do texto de Êxodo 12, 43 ao 45, que nós estamos lendo, já são orientações de Moisés para quando o povo entrasse na terra prometida, de como eles deveriam comemorar a Páscoa quando estivessem entrado lá, na terra de Canaã. Muitos ateus acadêmicos, né, dizem que o Deus da Bíblia ele é um mito como qualquer outro, pois no seu pouco entendimento e conhecimento da Bíblia, eles afirmam que esse Deus ele é um Deus tribal como qualquer outro, que promete bênçãos e maldições à sua tribo exclusiva. E aqui está a diferença entre esses deuses tribais e o Deus da Escritura. A Páscoa não era um ritual exclusivo da tribo de Israel. Ela poderia ser comida por qualquer pessoa, desde que ele quisesse entrar debaixo da mesma aliança que Deus havia feito com Abraão. No versículo 48 também de Êxodo 12, nós vemos essa realidade sendo estendida para o estrangeiro. Êxodo capítulo 12, verso 48, ele diz assim: Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Esses dois rituais, tanto a circuncisão quanto a Páscoa, não eram apenas rituais físicos. Ambos possuíam uma significação espiritual e estavam intimamente ligados um ao outro. Quando Deus estabelece a aliança com Abraão, ele dá os termos da aliança. Deixa marcado aí o texto de Êxodo, né, marque aí com alguma coisa. E vamos voltar no texto de Gênesis 17. O texto que fala acerca da circuncisão. Gênesis 17, o versículo 7, ele diz assim: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. E seguindo ainda no versículo 12, no mesmo contexto, ele determina quem deveria ser circuncidado. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Veja que ali foi estabelecido uma aliança e uma aliança perpétua. E essa palavra perpétua aqui não é o nome daquela senhora que mora na esquina de sua casa, não é a dona perpétua. A palavra em hebraico aqui, yolam, ela significa futuro, para sempre, sempre, eternamente, para todos os tempos. E isso nos traz o entendimento que dali por diante essa aliança deveria ser feita por todos os descendentes de Abraão. Era um sinal sangrento da aliança de Deus para com seu povo, mas deveria ser um sinal perpétuo, ou seja, para sempre ele deveria ser feito. No entanto, todo pacto, ele sempre tem 2 lados. Podemos dizer que é um contrato. Ele precisa ser assinado por duas pessoas interessadas.
Com Abraão, Deus estabeleceu um dos sinais dessa aliança, um sinal que deveria o povo carregar na própria carne. Havia também outro lado da aliança, um sinal da parte de Deus que também haveria de acontecer e haveria de ser visto, mesmo que de forma representativa. Então nós temos ali na circuncisão como se fosse a assinatura do povo de Deus com respeito a esta aliança. Mas e da parte de Deus? Qual seria a sua assinatura? Esta forma representativa da parte de Deus, nos tempos antigos, nós chamamos estas representações de tipos. Quando você ouvir algum pastor ou algum teólogo falando em tipo ou tipos, eles estão se referindo a algum ritual, ou a alguma pessoa, ou mesmo a algum objeto, não importa o tamanho desse objeto, que eles representavam um ato ou uma pessoa que surgiria no futuro. Na Páscoa, Deus estabeleceu um animal morto e o seu sangue como sendo esse outro sinal da aliança. Uma parte do ritual da Páscoa era justamente um tipo. O tipo ele não pode ser qualquer coisa. A própria Bíblia ela se encarrega de mostrar, dizendo claramente, ou mostrando a relação entre a coisa ou a pessoa e o tipo que a representou no passado. A Bíblia sempre faz essa relação entre o tipo e a coisa ou a pessoa representada. A Páscoa ela foi claramente um sinal com dupla significação. Ela foi um sinal de bênção para Israel. E essa bênção não foi a libertação do Egito. Mesmo que tenha sido a libertação ocorrida no mesmo dia, era também um motivo de alegria de ser lembrada, mas o Senhor havia dado uma outra razão maior para esse sinal. Então vamos no nosso texto de Êxodo capítulo 12, ainda sobre a Páscoa, só que dessa vez no versículo 21. Êxodo capítulo 12, versículo 21, diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. A dupla significação está exatamente na forma de que o egípcio viu aquele momento e a forma como o israelita viu aquele momento. O mesmo sinal da aliança, o sangue do cordeiro passado na porta, para o egípcio que não creu, para aquele que não creu, trouxe morte para sua casa. Para o israelita e aqueles estrangeiros que quiseram abraçar a aliança do Senhor e foram circuncidados, foi sinal de salvação. Um mesmo animal morto, um mesmo sangue, significou bênção de salvação para uns, mas para outros foi sinal de morte e destruição. Até aqui nós vemos dois rituais onde um traz um sinal da parte do homem, a circuncisão da sua aliança para com Deus. Mas o sinal da parte de Deus na aliança ele é visto até aqui como um sinal meio que, literalmente, animalesco. Um animal morto representando o sinal de Deus na sua aliança com Abraão e seus descendentes. Nós precisamos esclarecer essa questão até o final da nossa pregação de hoje. Deus havia dado a ordem de que ambos os rituais fossem perpétuos. Lembra do significado perpétuo? A aliança era perpétua e os sinais precisavam ser perpétuos. Essa é a consequência lógica. Nós façamos uma pergunta. Por que nenhum incircunciso poderia participar da Páscoa? A resposta é clara. Quando Deus estabelece que só poderiam participar da Páscoa aqueles que fossem circuncisos, Deus está deixando clara a razão. Caso o estrangeiro, que poderia ser um egípcio ou de uma outra nacionalidade, estavam crendo ali naquele momento que a 10ª praga estava por vir e acreditavam que o sinal, ou aliás, dizendo, e acreditavam que o animal morto e o sangue na porta, na verga da porta e nos umbrais da porta, ele cresce naquele sinal de que haveria de livrá-lo a ele e a sua família da morte e que aquele era um sinal da parte de Deus.
Então ele também deveria carregar o outro sinal da aliança, o sinal na sua própria parte, na sua própria carne, a circuncisão. Sendo ele circuncidado, então ele poderia participar da Páscoa. Como disse, um contrato e uma aliança são necessárias duas assinaturas. Era uma aliança de sangue. De um lado, o homem derramava um pouco do seu sangue quando fazia a circuncisão. Por outro lado, um animal representando Deus era morto. E todo o seu sangue era passado na verga da porta, nos umbrais das portas. E aqui, a nossa região, né, se chama o Castilho da Porta, né? E todo homem que entrasse em uma casa naquela noite, lá no Egito, e tivesse sido circuncidado, e naquela casa em que ele entrou, em cima da porta, tivesse o sangue do Cordeiro da Páscoa, o seu lar, a sua família, seria livre da morte. Mas podemos fazer ainda mais uma pergunta. Até quando se duraria a comemoração da Páscoa? Veja que se estamos falando de Páscoa, não estamos falando de ovos de chocolate e dos significados pagãos a que essa outra história nos remete. Nós estamos falando do cordeiro morto, com ervas amargas que deveriam ser comidas apenas pelos que haviam sido circuncidados. Dessa Páscoa nós estamos falando. Vamos então ver como se deu a última Páscoa que Jesus participou dela. O apóstolo João ele faz uma referência a esta Páscoa de uma forma bem simples e bem objetiva. Para você que está acompanhando, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. O Evangelho de João ele é o quarto evangelho, ou seja, é o quarto livro do Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 2. O verso 13, João ele fala dessa maneira. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Esse era um período de festa que durava 7 dias. E isso já havia sido estabelecido lá atrás, com Moisés. Mas a chamada festa dos pães asmos, pão asmo é o mesmo que pão sem fermento, fazia parte desse período de 7 dias da Páscoa. O ritual da Páscoa, nos tempos de Jesus, compreendia os mesmos elementos da Páscoa determinada nos dias de Moisés e seguia o seguinte ritual. Primeiro, eles faziam uma oração de gratidão pelo chefe da casa. O chefe da casa fazia essa oração. E nesse momento, então, é que se bebia, primeiramente, o cálice de vinho. Posteriormente, outros cálices de vinho poderiam ser bebidos no transcorrer da festividade. E depois disso, comiam-se ervas amargas, que simbolizavam ali o sofrimento do povo no Antigo Egito, lembrando da sua escravidão. E, num terceiro momento, os filhos perguntavam aos pais o motivo daquela noite ser diferente das outras. E a resposta, então, era dada pelo pai em forma de narrativa, falando de como Deus havia guardado ao povo de Israel da morte do primogênito, de como o povo foi liberto por Deus das mãos de Faraó. Então era cantado a primeira parte do Cântico de Halel, que é os Salmos 113 e 114, e então eles lavavam as mãos. E por fim, então, o cordeiro ele é cortado, ele era comido juntamente com os pães sem fermento. O apóstolo João, ao escrever o Evangelho de Cristo, ele procura enfocar os últimos dias da vida de Cristo. Veja que logo no capítulo 2, nós lemos que Jesus, quando se aproximou da Páscoa, ele subiu para Jerusalém. O povo de Jerusalém, ao saber que Jesus estava indo para lá, ele tomou ramos de palmeiras e foram recebê-lo. Ainda no Evangelho de João, só que dessa vez no capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, o verso 12, ele diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E tal episódio causou inveja nos fariseus. Em João capítulo 12, verso 19, ele diz assim: De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Pouco tempo depois, nós temos aquele episódio narrado também no Evangelho de João, de Jesus entrando no templo em Jerusalém e expulsando os cambistas e aqueles que vendiam animais. Estavam todos ali por ocasião da festa de Páscoa, eles estavam vendendo os animais que seriam usados no sacrifício da Páscoa,
né, e também fornecendo outros tipos de alimentos. E naquele episódio, quando Jesus toma o chicote e expulsa aquelas pessoas, derrubando a mesa daqueles que comercializavam dentro do templo, ou Jesus atiça com essa atitude a fúria dos fariseus. Nós vamos encontrar também no texto que, a partir daquele momento, eles já procuravam uma maneira de matar a Jesus. Mas como era próximo, o tempo estava próximo da Páscoa, e vimos que era uma festa praticada pelos judeus, como disse o próprio apóstolo João, quando escreveu o seu evangelho, não há um consenso entre os historiadores acerca da data em que João escreveu o evangelho. A data da escrita de João ela varia entre os anos 80 e 98 depois de Cristo. Mesmo que nós tomemos como base a data mais longínqua de nossa data hoje, ou seja, a data de 80 depois de Cristo, Cristo já teria morrido 50 anos antes da escrita do evangelho de João. E ainda assim, a referência que João faz acerca da Páscoa, quando ele escreveu o Evangelho, é festa dos judeus. Nesse período, a igreja já estava estabelecida como sendo o verdadeiro Israel de Deus, como sendo o povo de Deus, e não com um conceito único de nacionalidade como antes no período de Moisés, ou no período que se seguiu a ele, quando, porém, Josué toma a cidade de Jerusalém, que mais tarde vem a se tornar a capital. Mas Jesus, ao se aproximando do tempo da Páscoa, ele ordena aos seus discípulos que a preparassem. Ele determina o local e, como bons judeus, os discípulos eles sabiam o que fazer quanto ao resto da preparação. Enfim, é chegada a Páscoa. E como antes no Egito, a Páscoa começou a ser comemorada ao entardecer. O Evangelho de Marcos, juntamente com os outros evangelhos de Lucas e Mateus, é que nos retratam esse momento da Páscoa. Nos é fornecido também de que já era noite, quando Jesus ordena a Judas, o traidor, que ele fizesse logo o que ele estava para fazer. Nesse meio tempo, entre o entardecer, começo da comemoração da Páscoa, e até esse momento, depois em que Jesus sai dali do cenáculo, é exatamente o Evangelho de João que nos dá maiores informações a partir do capítulo 13, sobre o que Jesus falou nesse período, nesse intervalo. Nós vemos que Jesus fez um sermão ali naquele momento, ele pregou naquele momento. Mas nós queremos focar no que Jesus disse acerca da aliança de Deus com o seu povo durante esse momento em que ele comemorava a Páscoa. Então abra sua Bíblia no segundo livro do Novo Testamento, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Mateus, Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 14, o verso 22. Ele diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Páscoa teve como seu elemento de sinal da aliança da parte de Deus para com o seu povo o cordeiro morto e o seu sangue passado nas portas. E é exatamente aqui que nós começamos a entender aquilo que mencionamos antes acerca dos tipos. O que falamos acerca dos tipos no começo foi que eles se referem a algum ritual, alguma pessoa, ou mesmo a algum objeto, não importa o tamanho desse objeto, que representava um ato ou uma pessoa no futuro. E o que Jesus faz aqui é tomar para si a referência na Páscoa do animal morto, bem como do sangue do animal morto para o ritual da Páscoa dos judeus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o cordeiro morto e o sangue do animal, naquela festa que era praticada pelos judeus desde o dia da saída do povo de Israel do Egito, desde o começo, se referiam a ele, Cristo. Mas um detalhe precisa ser enfatizado aqui nas palavras de Jesus. Ele diz: Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Na referência à aliança está um adjetivo adicionado a ela: nova.
A palavra nova aqui não quer dizer algo novo, algo inédito totalmente. A palavra nova em grego aqui nesse texto, ela tem um sentido de que algo que foi renovado, foi refeito com um novo molde. Durante séculos, o animal era morto apontando para os futuros sacrifícios de Cristo. E agora, Jesus afirma, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que Cristo está dizendo é, o tipo do animal morto com o seu sangue ficou para trás. O verdadeiro sacrifício chegou e sou eu mesmo. Paulo, ao mencionar o pão sem fermento, como exemplo, ele fez menção do sacrifício da Páscoa. A diferença é que a referência que Paulo faz é de total consciência acerca da pessoa de Cristo. Veja o que ele afirma no 6º livro do Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 7. Ele diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Se havia alguma dúvida com respeito ao Cordeiro lá do Antigo Testamento, do seu sangue que era passado nas vegas das portas, serem um tipo apontando para a pessoa e obra de Cristo, Paulo tirou qualquer dúvida a esse respeito. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, o tipo se cumpre. A sombra do que haveria de vir se foi. O significado espiritual da Páscoa para os israelitas que saíram do Egito, ou seja, o livramento da morte pelo sangue do Cordeiro sobre as vegas da porta das casas em que comemoravam a Páscoa, era exatamente aquilo que livrava a família de ter morte em sua casa. Nós lemos isso lá no início do nosso sermão. O significado espiritual ele continua sendo o mesmo. O que muda foi exatamente que o tipo se cumpre. Não se trata mais de um ritual tribal, de um animal sangrento, de um ritual sangrento. Aqui, o último sacrifício é feito. O sangue de Cristo ele é derramado na cruz. E isto é a sua obra magna para a salvação da sua igreja, o verdadeiro Israel, o povo de Deus. João fala acerca do sangue de Cristo derramado na cruz em sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, próximo ao livro de Apocalipse, na primeira carta de João. Não é mais agora o Evangelho, mas lá no finalzinho, perto do livro de Apocalipse, tem lá 1 João, ou 1 João, né, como está escrito, capítulo 1, no versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Tiago, no livro de Tiago, primeiro capítulo, ele nos diz de uma forma clara que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E a morte aqui ela precisa ser entendida de duas maneiras. A primeira é que se trata da morte física. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão após ele ter pecado. Ele não morreu imediatamente. Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Mas a morte física ela é consequência de uma morte espiritual. Ao vermos que todo ser humano morre fisicamente, assume-se, portanto, dizer que todo ser humano é pecador. E dessa morte física ninguém se livra. E a segunda maneira de que a morte precisa ser entendida é de que a morte também se refere à condenação eterna. Mas ao contrário da primeira morte, essa morte tem como se escapar dela. E a única maneira de nos vermos livres dessa morte eterna é crer na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é por meio da boca de outra pessoa, de seu padrinho, quando criança, quando infante, nada disso. João está dizendo de uma forma clara, se confessarmos os nossos pecados, nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele também diz,
Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É com a sua boca, não é com a de outro. Não é com a oração de outro que você vai se ver livre disso. É você que tem que se humilhar perante Deus, perante Cristo. Lembram da proposição inicial de que um mesmo evento era sinal de bênção e maldição? Cristo na ceia, ele também cumpre bênção e maldição. Naquele mesmo dia, ele se deixa levar para ser crucificado. Se com o sangue de Cristo nós somos livres da morte eterna, Cristo naquele dia, Paulo diz aos Gálatas que ele se fez maldição por nós. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E Cristo foi pendurado em um. Ele se fez maldito no lugar de seu povo, daqueles que creem de fato no seu nome, daqueles que confessam seus pecados a ele. E ao mesmo tempo, então, ele proporciona a salvação àqueles que nele creem. Bênção e maldição em um único evento. Lembramos ainda que a aliança de Deus com o seu povo tinha dois sinais. Um era a Páscoa, que era exatamente o sinal da parte de Deus para com o seu povo e que, enfim, se efetiva na pessoa de Cristo, o próprio Deus encarnado, se deixando sacrificar pelo seu povo. O outro sinal era a circuncisão, que era o sinal da aliança da parte do povo para com Deus. Estamos falando aqui de dois rituais diferentes que apontavam para a mesma aliança. Isso em teologia nós chamamos de sacramentos. E dessa mesma forma nós vimos que a Páscoa cedeu a uma nova forma, sem sangue de animal derramado, pois o sacrifício de Cristo, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. Hebreus, capítulo 9, verso 28. O autor diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O autor de Hebreus não está se referindo que Cristo tinha pecados dele. Não, ele está se referindo àquilo que Paulo havia dito aos Gálatas. Ele se fez maldição por nós. Ele assumiu os nossos pecados. Os autores bíblicos, Hebreus, o autor de Hebreus, Paulo, Pedro, todos eles, o apóstolo João, escreveram de forma taxativa: Cristo jamais cometeu pecado algum. Jamais. E é exatamente por isso que o sacrifício dele diante de Deus assume uma definição eterna do que é ser mediador do seu povo. Por isso Deus aceita unicamente a mediação de Cristo, porque ele, por nunca haver pecado, se deixou pendurar num madeiro, assumindo o pecado do seu povo, como se fossem os pecados dele mesmo. Por isso não há chance alguma de qualquer outro ser mediador, apenas Cristo. Por isso, na segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 2, na primeira carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas e quanto ao sinal do povo em relação a Deus? Aquele sinal que era antes a circuncisão. Nós vamos apenas apontar o caminho, não é nosso querer esta noite esclarecer por completo, mas o que se pode dizer é o que Paulo afirmou acerca da circuncisão em Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 28. Ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo menciona aqui a circuncisão do coração. Ele está falando com respeito a quê? Ele está falando com respeito à conversão. E Paulo não é o autor original dessa expressão. Foi Moisés. Moisés foi o primeiro a usar essa expressão, requerendo do povo lá de Israel, ainda no deserto, que eles fossem e tivessem o coração circuncidado. Moisés já tratava já da conversão como um sinal. A circuncisão ela era exterior,
mas não quer dizer que de fato as pessoas eram convertidas. E o mesmo está sendo dito por Paulo aqui. O mesmo também foi dito por Pedro em Atos capítulo 2, que a circuncisão sangrenta deu lugar ao batismo, sinal da circuncisão no coração. Cristo naquela noite foi crucificado por causa do pecado do seu povo, a igreja. Mas, pelo que ele é e sempre foi, ele mesmo afirmou: a minha vida voluntariamente a dou e posso reavê-la. Cristo venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. E é exatamente isso que nós lembramos na ceia do Senhor, conforme as palavras de Paulo em 1 Coríntios 11. Devemos relembrar a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, lembramos que Cristo morreu, mas ele vai voltar, porque ele está vivo, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o Senhor. Vamos orar?